A paz do Senhor, meus irmãos. Esse aqui é o pastor Charles Urgni. E nesse dia eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Timóteo precisa saber que, embora os tempos do Evangelho fossem tempos de reforma, até no período do Evangelho haveria momentos perigosos. Esses seriam os tempos trabalhosos. Os homens serão perversos. O pecado torna os tempos perigosos quando há uma corrupção generalizada das condutas e dos temperamentos. Isso torna os tempos perigosos de se viver, porque é difícil manter a nossa integridade no meio de uma corrupção generalizada. A chegada dos tempos trabalhosos é uma evidência da verdade das previsões da Bíblia. Se o evento nesse respeito não cumprisse a profecia, poderíamos ser tentados a questionar a divindade da Bíblia. Todos nós estaríamos interessados em saber disso e crer e considerá-lo, para que não fiquemos surpresos quando vimos os tempos perigosos. Paulo diz a Timóteo quais serão as marcas e os sinais pelos quais esses tempos poderão ser conhecidos. Um amor próprio, irregular e pecaminoso, os homens querendo agradar os seus próprios desejos e fazer provisões para os mesmos, mais do que agradar a Deus e cumprir o seu dever. Em vez de caridade e amor cristão, que cuida do bem alheio, eles irão cuidar de si mesmos somente e preferir a sua própria satisfação em detrimento à edificação da igreja. Quando a cobiça prevalece generalizadamente, quando todo homem corre atrás do que pode conseguir e manter o que tem, isso torna os homens perigosos uns para com os outros e obriga cada um a ficar em guarda contra o seu próprio vizinho. Quando os homens não temem a Deus, eles não se preocupam com os demais. E vice-versa. A ingratidão, a impiedade tornam os tempos perigosos. Esses dois geralmente andam juntos, ingrato e imundo, impuro com as lascívias da carne, que é um exemplo de grande ingratidão a Deus, que tem provido tão bem para o suporte do corpo. Nós abusamos os seus dons e fazemos dele o alimento e o combustível dos nossos prazeres. Os tempos são perigosos quando os homens não estão presos aos laços da família e da honestidade. Quando estão sem afeto natural e sem trégua. Os tempos são perigosos quando os filhos são desobedientes aos pais e quando os pais não têm afeto natural pelos filhos. Veja que a corrupção, o pecado, é para a natureza e como ela priva os homens até daquilo que a natureza implantou neles para apoiar a sua própria raça. Pois o afeto natural dos pais para com os filhos é o que contribui para manter o ser humano na terra. Os tempos são perigosos quando os homens são falsos acusadores uns dos outros, são malignos uns com os outros, sem consideração para com um bom nome dos outros ou para com as obrigações religiosas de um voto, mas acham-se na liberdade para dizer e fazer o que querem, sem obedecer lideranças. Quando os homens não têm domínio de si mesmo, nem de seus apetites, não dominam seus apetites porque são incontinentes, nem de suas paixões porque são cruéis. Quando não têm domínio sobre o seu próprio espírito, estão como uma cidade arruinada e sem muralhas. Eles são logo atacados mediante a menor provocação. Quando os homens são generalizadamente traiçoeiros, teimosos e arrogantes, os tempos são perigosos. O nosso Senhor Jesus Cristo prediu que o irmão entregaria e trairia o outro irmão, entregando-o à morte, e o seu pai trairia o seu filho. E esses são os piores traidores. Aqueles que entregaram suas Bíblias aos perseguidores são chamados de traidores, porque traíram a confiança que foi depositada neles. Quando os homens se incham, escarnecendo de todos ao seu redor, e quando esse temperamento geralmente prevalece, então os tempos são perigosos. Quando há mais epicureus do que verdadeiros cristãos,
então os tempos são realmente maus. Deus deve ser amado acima de tudo. Uma mente carnal é aquela que está cheia de inimizade contra Ele e prefere qualquer coisa a Ele, especialmente uma coisa sórdida como o prazer carnal. Os homens podem ser fracos na profissão da fé e da religião. Eles podem ser amantes de si mesmo e, contudo, ter uma aparência de santidade. A aparência de piedade e santidade é algo muito diferente do que do poder da piedade e da santidade. As pessoas podem ter uma e estar totalmente destituídas da outra. Elas negam isso, pelo menos na sua vida, na prática com que levam sua vida. Os bons cristãos devem se afastar desse tipo de pessoas. Cuidado, meu irmão, pois os tempos são perigosos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.